Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas como preparar uma viagem para a Tailândia. Então pessoal, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente a gente já vai estar na viagem, mas eu vim aqui compartilhar com vocês os preparativos que a gente teve para fazer essa viagem. Em média a gente organizou tudo mais ou menos em 3 meses, mas foi porque a gente veio fazendo devagar com o tempo, mas agora eu vou explicar para vocês mais ou menos quais são os preparativos que você tem que fazer quando você for para a Tailândia ou para um país no Sudeste Asiático. O primeiro ponto mais importante para você fazer essa viagem ou alguma viagem parecida é a passagem. Você tem que olhar a passagem, a cotação de como está o preço da passagem. Eu sei que para ir do Brasil para a Tailândia ou para algum país do Sudeste Asiático a passagem é muito cara, mas aqui, saindo daqui da Europa, como eu não moro no Brasil, dependendo da época que você procurar, vai ficar mais caro ou mais barato. Isso vai muito de pesquisa e de atualização e você pode ver qual é o preço que se encaixa no seu bolso se você tem uma data flexível. Uma coisa também muito importante atrelada à passagem é a temperatura que vai estar lá no momento, que é assim que você vai poder ver quais são os passeios que você vai poder fazer ou não. Na Tailândia, como na maioria dos países naquela região do mapa, tem a época de monções, então você tem que pesquisar mais ou menos a época que vai estar com monções ou não. Monções é a época que mais chove no ano naquela época, porque a parte do Sudeste Asiático, toda essa parte do mapa tem uma temperatura tropical, então tem uma época específica do ano que vai chover o dia inteiro. Assim, falando por cima, pelas minhas pesquisas, a melhor época para ir é em fevereiro, que não vai estar nem tão quente e não vai estar chovendo, segundo os blogs que eu pesquisei. Mas março e abril também é uma época que eu acho que vai ser legal de ir, e como nós vamos para a Tailândia para férias mais tropicais e assim, aproveitar mais as praias daquela área, é muito mais confortável fazer esses passeios no calor, mesmo que seja um calor muito intenso, porque na chuva não vamos ter como fazer os passeios que nós tínhamos programado. Uma dica que eu quero dar para vocês é um site chamado Skyscanner. Você também tem como baixar o aplicativo no telefone. É um site super legal. Foi por lá que nós pesquisamos as passagens. O mais legal desse site é que você tem como ver a cotação das passagens. Além das empresas aéreas, você tem como ver quanto que cada site está vendendo a mesma passagem. Assim você consegue ter mais ou menos uma noção e comprar a passagem mais barato possível. Esse site não inclui taxas, então você tem que meio que andar um pouquinho mais para frente e só no final que você vai ver o preço total que você vai pagar, mas mesmo assim é o site que eu mais indico para poder fazer qualquer tipo de viagem, não só para o Sudeste Asiático ou para a Tailândia. Nesse site também tem como vocês adicionar lembrete, então cada alteração de passagem, ficar mais barato ou não, vai chegar uma notificação no seu celular e você vai ter mais ou menos uma noção, um controle de como que você vai comprar sua passagem. O segundo ponto, que é muito importante também, é a acomodação. Depende muito de como é que você quer dormir lá, mas tem acomodações para todos os tipos, desde hostels, que no caso são acomodações mais baratas, até hotéis, resorts, enfim. Isso vai muito de gosto, de preço, de quanto que você quer gastar. Nós optamos em fazer a reserva dos hotéis pela AirDreams, porque nesse site tem como você, além de pesquisar por locais, você também tem como pesquisar por avaliações e assim. Fora que tem como vocês pesquisarem também hotéis que não precisam de pagamento adiantado. Na nossa cabeça no início queríamos fazer um mochilão, então nós já tínhamos assim em mente que seria esse tipo de reservação que iríamos fazer, porque dessa forma você pode ter o controle de tudo que você quer fazer. Caso você queira ficar mais de um dia num local e menos no outro lá de última hora, você tem como cancelar a reservação sem muito problema, porque você não pagou antes. Simplesmente você cancela a reservação. O ponto número 3 é que para você ir para a Tailândia, se você é brasileiro, você não precisa de visto, mas se você estiver morando no Brasil, você precisa de uma vacina contra a febre amarela. Pesquisando por aqui, por onde eu moro, que se você não sai direto do Brasil para lá, se você mora em outro país, você não precisa dessa vacina. Essa informação eu peguei com a médica de viajantes que temos aqui na cidade. Mesmo sem tomar a vacina de febre amarela, nós optamos por tomar algumas vacinas que ela nos indicou, que deve ser bem pensado se você quiser tomar ou não, mas é muito melhor você ir prevenido do que você ter algum problema lá no meio da viagem. Nós tomamos, se eu não me engano, um coquetel de hepatite A, B, algumas doenças que são transmissíveis por mosquitos e que são muito comuns naquela
região do mapa. Portanto, se você tiver a vacina contra a febre amarela, ou se você mora no Brasil e sair direto para lá, você vai precisar de um livrinho, que é um livrinho de vacinação internacional. Isso é importante você ter, porque quando você desembarcar lá na Tailândia, é a primeira coisa que você vai precisar mostrar lá para poder entrar no país. A quarta coisa a se pensar é no roteiro. É legal você saber mais ou menos aonde é que você vai ficar e quais são as atrações que tem ali por perto, que assim você vai economizar muito tempo em vez de ficar pesquisando e fazendo as coisas assim em cima da hora. Se você for de mochilão e for assim desprendido, legal, você pode fazer assim também, mas eu prefiro fazer um roteiro antecipado, fazer uma pesquisa pelo TripAdvisor, que é um site também que é bem legal para pesquisar, e pelo Google Maps eu consigo fazer um mapa mais ou menos de onde fica o hotel, aonde vai ficar os passeios, mais ou menos as praias que eu quero conhecer. E dessa forma eu sei mais ou menos a distância de onde ficam as coisas. E assim eu consigo fazer o máximo de coisas ao meu redor naquele local. Dessa forma eu economizo tempo para poder fazer outras coisas depois. Ou então ficar com o tempo mais livre para poder conhecer melhor os locais. A quinta coisa que eu quero falar com vocês é a moeda. A moeda da Tailândia é o baht. É uma moeda bem desvalorizada, mais desvalorizada ainda que o real. Mas mesmo assim, eu acho bem legal você ir se programando e vendo a cotação do dólar para poder comprar o baht. Alguns casos que eu vi pela internet assim, as pessoas foram mais ou menos que comprando dólar e depois trocando para o baht. Porque eu acho que lá eles não devem aceitar real, só de dólar e assim. Então no Brasil o ideal é que você troque para dólar e depois você troque para baht, ou então você leve a maioria do dinheiro no cartão e dependendo de como seja a taxa do seu banco e assim, você pode ir lá simplesmente tirar no caixa automático. Mas isso é super variante, você tem que olhar pelo seu banco quais são as taxas que você vai ter que pagar, afinal vai sair tudo do seu dinheiro e você tem que ter mais ou menos um controle sobre isso. Aqui na Suíça, onde eu moro, a gente vai tirar uma parte do dinheiro em baht, já direto em baht, no banco, e vai levar a maioria no cartão, porque é uma forma que a gente tem de controlar melhor e de saber como é que a gente está gastando e assim. Porque caso aconteça alguma coisa lá na Tailândia, o dinheiro vai estar no cartão, é só a gente ligar e já resolve tudo e não tem nenhum problema em relação a dinheiro enquanto estiver viajando. Então pessoal, essa é a dica que eu queria dar pra vocês. Espero que vocês tenham aproveitado mais ou menos. Pra quem tá programando uma viagem pra Tailândia ou então até pra algum outro país, é bem legal essas dicas que vocês podem ter como base pra poder fazer alguma viagem do tipo. Espero que tenha ajudado alguém de vocês aí. Nós vamos fazer vlog de viagem, mas nós vamos postar depois que voltar da viagem, porque assim a gente vai aproveitar mais a viagem e editando depois quando voltar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!